Fé também é confiar em uma pessoa, Jesus, e não em algo. Deus se revelou em Jesus. Porque, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que fala, não, o importante é ter fé. Mas não especificam que tipo de fé é. Isso é muito aéreo, é muito esvoaçante. Você dizer só que tem fé. Você tem que canalizar a sua fé em uma pessoa. E essa pessoa está viva, é Jesus Cristo. Não adianta dizer só que tem fé. Você precisa centralizar a sua fé em Jesus. Jesus é Deus e se fez homem, habitou entre nós. Jesus é a palavra, é o Logos de Deus, sem a qual nada do que foi feito se fez. Vamos abrir em João, capítulo 1, de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, em outras traduções, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Versículo 14 de João 1. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. O original diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Fez o seu tabernáculo, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como Filho único de Deus. Jesus nos revelou Deus Pai. Essa que é a verdade. Jesus revelou a nós Deus Pai. Vamos abrir também em João 1,17. 1,17 e 18. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus unigênito, Jesus, é quem o revelou. Por que ninguém jamais viu a Deus? Porque uma vez que Deus é em sua essência espírito, por isso que ninguém jamais viu a Deus. Mas quando Jesus veio em forma humana, você podia apontar e dizer, aí vai Deus. Quando Jesus passou por João Batista, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, a respeito de Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, você quer ver a Deus? Olhe para Jesus. Há pessoas que querem sinais. Não, eu só acredito se eu ver alguma coisa. Pois é, você vai morrer pastando que você não vai ver nada. Porque Deus não precisa mostrar mais nada para você. Tudo que Ele já fez, Ele já enviou. E Jesus se ofereceu voluntariamente para morrer na cruz por você. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Olha para Ele. Eu faço um desafio para você. Olha para Jesus e Ele vai mudar a sua vida. Interiormente, primeiramente. Não estou dizendo para você vir para Jesus e dizer que seus problemas vão terminar. Isso é mentira. Venha para Jesus e você vai receber a natureza de Deus na sua vida. Isso é que é. Em Jesus, nossa comunhão com Deus foi restaurada. Veja que texto maravilhoso. Gálatas 1, de 3 a 5. Gálatas 1, de 3 a 5. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler degustando essa palavra de Deus. Graça. Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja da Galácia. Graça e paz. Paz no meio
de uma sociedade confusa, paz no meio de uma sociedade que não tem tempo para Deus, paz no meio de uma sociedade que corre para todos os lados, mas não corre para Deus, paz no meio da opressão, paz no meio da confusão. Paz. Da parte de Deus, você só pode ter paz, meu amigo, se o Senhor Jesus foi o Senhor e Salvador da sua vida. Somente. Não há outra solução. E do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho envolve senhorio de Cristo. Quando você vem a Jesus, você precisa deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. A palavra Senhor no grego significa Kurios. Kurios é Senhor com autoridade máxima. Aleluia. Autoridade máxima. O qual, em versículo 4 de Gálatas 1, se entregou, e outro texto ainda fala, se entregou voluntariamente a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e nosso Pai. Eu vou ler para vocês em outra versão, na versão King James, Gálatas 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. O que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O Senhor morreu numa cruz para nos resgatar de uma sociedade corrupta, de uma sociedade hedonista, isto é, que só pensa em si mesmo, de uma sociedade em que o corpo é valorizado em primeiro lugar e o espírito é desvalorizado. Você tem que cuidar do seu corpo, sim, mas principalmente do seu espírito. Desarraigar, significa arrancar pela raiz. Foi para isso que o Senhor morreu numa cruz, para nos resgatar dessa sociedade imunda, dessa sociedade que só pensa em si mesmo, dessa sociedade em que a tecnologia é importante, é essencial, mas nunca pensa em Deus, nunca obedece à palavra de Deus. Sim, a tecnologia é importante para nós, a tecnologia nos ajuda muito, mas se o seu foco tem que ser na presença de Deus, em seguir o Evangelho, seguir a palavra de Deus. E fé também é uma certeza, uma convicção. Vamos abrir em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O grego original, certeza, está como upostasis, que significa certeza concreta. Outros comentaristas dizem que a fé é uma declaração escrita e oficial. É como se fosse uma declaração escrita e oficial que você crê. Você não está vendo, mas você crê. Para nós, para os que seguem a Jesus, o mundo mais real que existe é o mundo invisível. É o mundo sobrenatural. Eu discordo da definição que dá o dicionário Aurélio sobre misticismo. É aquele que acredita no sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural, então se você quiser me chamar de místico, pode me chamar. Eu acredito mais no sobrenatural do que naquilo que eu vejo com meus olhos naturais. E o último texto dessa noite, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler a partir do verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, isto é, sem reservas, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Creia em Deus. Creia em Jesus. Fé. Fé é obediência à palavra de Deus. Fé não é só crer.
esvoaçantemente, mas fé tem um foco na palavra de Deus. Se você diz que crê e você não obedece, isso não é fé aos olhos de Deus.